Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Queridos, eu venho aqui fazer esse vídeo, agradecer as orações de todos, agradecer por você estar acompanhando o irmão Paulo aí, nessa jornada que nós estamos levando. Dizer que eu estou ansioso pelo congresso agora no final do mês. Deus permitiu que eu pudesse estar lá. Só pela graça dele, pela misericórdia, um milagre, que eu estou apto a participar. Sei que tem muita coisa para o Senhor fazer na vida do irmão Paulo para poder trazer para vocês bênçãos do céu. Eu quero agradecer também àqueles que se dispuseram a ofertar algum valor para o irmão Paulo comprar, conforme eu tinha pedido, o gravador de voz e o microfone, porque o computador não está funcionando tão bem. Por exemplo, eu estou fazendo a gravação aqui através do celular. Não consegui ainda todo o valor, mas com a graça de Deus, em breve vou conseguir. E agradeço a todos que se dispuseram. Tá? Como eu já falei, volto a repetir, o irmão Paulo não é nenhum mercenário da fé. Jamais tomarei esse procedimento de fazer com que as pessoas se sensibilizem para me enviar ofertas para que eu desfrutasse de uma vida melhor. Eu acho isso um horror isso. A pessoa está, na verdade, vendendo o evangelho quando toma uma atitude como essa. E vai encontrar condenação no acerto de contas. Dai de graça o que de graça recebeste. Mas eu agradeço de coração àqueles que se dispuseram. Caso você não saiba, eu tenho uns irmãos queridos em Cristo, que todo mês me ajudam com valores que eu consiga pagar a internet e a energia elétrica. E eu até estava comentando por e-mail com um deles, dizendo, irmão, isso é o suficiente para mim. Então, quando eu preciso de alguma coisa a mais que eu não consigo, através dos meus recursos financeiros adquirir, eu sempre explico muito bem no canal para que eu estou arrecadando. E eu fiquei tocado, sensibilizado, que quando eu coloquei o vídeo pedindo recursos, aqueles que quiserem, se dispuserem a enviar algum recurso para adquirir o microfone, o gravador de voz, a primeira oferta que eu recebi foi via Pix, uma oferta de R$5. Aquilo me deixou tão tocado, porque eu não sei se é um irmão ou uma irmã em Cristo, não olhou para o valor, mas olhou para a intenção, e Deus tocou no meu coração mostrando a intenção, da mesma intenção da viúva pobre, que depositou duas únicas moedinhas no gasofilácio, e Jesus falou, ela deu muito mais do que todos aqueles que depositaram um monte aí. Eu fiquei sensibilizado com aquilo. Eu disse, como é o amor das pessoas que veem uma possibilidade como essa de mostrar, mesmo que seja com poucos recursos, mostrar o amor que tem dentro do coração, o amor de Cristo. E eu sei que em breve eu vou conseguir todo o valor e vai dar bem certinho, mas por enquanto eu vou seguindo conforme eu tô gravando aqui. Eu sei que fica meio ruim, meio abafado, cheio de chiado. Por exemplo, aqui eu tô gravando externamente, eu tô aqui na rua. Então pode ser que dê um eco, porque eu tô aqui numa espécie de um galpão aqui, do vizinho, do lado da minha casa, onde tem uma acústica melhor. Mas é o jeito que eu tô levando. E breve vai dar tudo certo.
Mas eu quero compartilhar com vocês essa alegria que o Senhor permitiu de eu estar no Congresso Pentecostal que vai acontecer no Paraná, dia 25, 26 e 27, do Ministério Shalom. E o Senhor falou comigo fortemente, para me preparar, que vai ser um divisor de águas não só na vida do irmão Paulo, mas na vida da minha família, na vida de todos os meus vizinhos, meus parentes e de todos que frequentam os dois canais, o canal Deixado para Trás e o canal Sobrevivendo na Tribulação. Jesus está voltando, irmãos, e nós temos que pegar todas as oportunidades que o Senhor Jesus nos dá, sempre mantendo oração e pedindo confirmação, que foi o meu caso. O Senhor me confirmou no coração, o Congresso falou comigo como tem falado, e eu tenho estado ansioso por esse momento. Enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que me aconteceu, e eu peço um pouco a paciência de vocês, se ficar um pouco extensa a minha explicação, mas eu sei que vai abençoar as pessoas. Deixa eu explicar. Sem ser esse final de semana agora, hoje é segunda-feira, vamos dizer que dia é hoje? Hoje é dia 7 de março. Final de semana que passou, provavelmente foi dia 1º, então. Dia 1º. Creio eu. Se eu não tiver... Não, foi dia 31. Isso. Domingo que passou. Eu não estou com o calendário aqui, mas eu calculo que deve ter sido ou dia 31 ou dia 1º. Eu fui no culto de domingo. Já falei também, alguns que frequentam o canal Deixados para Trás pode não se lembrar, mas eu frequento a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E quando eu cheguei no culto, a primeira oração, nós temos esse costume, nós assembleanos, que quando nós chegamos no culto, nós sempre dobramos o nosso joelho e fazemos aquela primeira oração nós e Deus ali, antes de começar o culto, apresentando a nossa vida e apresentando o culto, pedindo para o Senhor falar com nós. E eu fiz uma oração sincera de Senhor, eu estou aqui com o coração pesado, estou com o coração agoniado. Mais adiante eu te explico o porquê que eu estava assim. E o culto procedeu normalmente, tudo direitinho. No final do culto, o pastor da nossa igreja que estava pregando, ele disse: eu vou contar um testemunho aqui, sentindo no coração de contar um testemunho. E aí ele falou: olha só, a minha filha, eu até nem sabia que ele tinha mais uma filha, eu pensava que era só um casal de filhos, mas ali que eu descobri que ele tinha uma filha mais velha ainda. A minha filha se desviou, e eu fiquei extremamente revoltado, dizendo ele, fiquei extremamente revoltado com isso. Eu não aceito meus filhos se desviar, porque eu tenho me esforçado para que eles vejam em mim o amor de Cristo, vejam em mim um bom procedimento. E a minha filha se desviou, foi para o mundo. Ela pegou, estava na igreja, estava orando com um rapaz, e gostava muito do rapaz, e o rapaz faleceu. E ela se revoltou com Deus, por causa que já estava pronta para casar e se desviou, se revoltou. Ele foi para o mundo e arranjou uma pessoa e casou, contra a minha vontade, arranjou uma pessoa do mundo e casou. E aí o pastor estava muito revoltado, e aí no ano novo, ela veio visitar o pastor, e o pastor muito revoltado com aquilo, com o coração magoado com a filha, e ela foi dar um abraço de feliz ano novo e ele não aceitou. Passou dali alguns dias, ele estava numa reunião de pastores, e aí, do nada, um pastor veio conversar com ele sem saber de nada, sem saber daquela situação que ocorreu entre família. Veio falar e disse assim para ele: Carlinhos, o nome dele é pastor Carlos, a gente chama de Carlinhos.
Olha só, que Deus te pede para falar. Tu te coloca no lugar da tua filha. Como é que tá a cabecinha dela? Ela orando por um rapaz e de repente o Senhor leva o rapaz e ela, sem entender, sem ter experiência, se revolta com Deus e acha que tomando uma atitude como a que ela tomou poderia chamar a atenção. Só que tu te coloca no lugar dela, ela só tem a família dela para apoiar. Agora, se ela não encontrar apoio na família dela, se ela não encontrar a base sólida na família, a quem ela vai recorrer? A alguém do mundo novamente. E não é isso que o Senhor quer. Ele começou a chorar daí. Aí ele chegou em casa, ela ainda estava visitando eles, ficou alguns dias visitando ele. Ele chegou em casa, ele disse que abraçou a filha dele e disse: olha, me perdoe pela atitude que o pai tomou. Pai, não é que o pai é rude, é que o pai quer o bem de vocês. Eu te amo. E o pai vai melhorar, vai melhorar. E quando ele terminou de falar isso, ele disse que a filha dele começou a chorar, começou a frequentar os cultos antes de ir embora e fez uma oração de reconciliação com o Senhor Jesus, tudo pela atitude do pai. E quando ele terminou, ele disse: bom, então vamos orar agora, quem quiser vir aqui na frente para receber uma oração. O Senhor Jesus começou a falar comigo. E antes de eu falar o que ele começou a falar comigo, deixa eu dizer por que eu fiz aquela oração inicial lá. Eu fiz aquela oração inicial porque eu tenho a minha filha mais velha que está morando com nós. Foi abandonada pelo marido e está morando com nós aqui. Mais a minha neta e o meu netinho. E por diversas vezes eu esperei, não só dela, mas de todo mundo, um pouco mais de atenção, porque eu procuro manter aqui na minha família eles voltado para Deus, voltado à palavra de Deus, embora muitas vezes eu não consiga. E aí, de repente, eu começo a ficar entristecido, precisando tanto de um abraço, tanto de um carinho, de um filho, da esposa. E eu não tenho essa capacidade que muitas mulheres têm. Na verdade, as mulheres têm essa capacidade, os homens não têm, de expressar a sua dor, a sua angústia, através do choro, através de palavras. Muitas vezes eu me fecho, como muitos homens se fecham, fico fechado. E aí eu estava agoniado por causa disso, estava chateado por causa disso, porque o que acontece? Eu comecei a verificar que a minha filha me procura só para pedir. Não me procura para conversar, não me procura para me dar um abraço, não, é só para pedir para fazer isso, fazer aquilo, resolver aquilo. E eu comecei a ficar entristecido com isso. Por isso que eu estava agoniado. E aí, voltando ao culto, quando terminou, o pastor diz: venham aqui na frente, vamos orar. O Senhor Jesus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu comecei a chorar. E o que ele falou comigo? Ele começou a falar assim, ele disse: filho, da mesma forma do que ele falou, eu começo a te fazer as perguntas agora. Tu tá assim por causa da tua filha, mas te coloca no lugar dela. Foi abandonada pelo marido, passa dificuldade financeira. Se não fosse vocês aqui, a quem ela iria recorrer? Se não fosse vocês, tu e a tua esposa, como é que ela iria se virar com 2 crianças pequenas, recebendo um salário que não dá nem para pagar um aluguel? Tu te coloca no lugar dela, passando por essa pressão, sem receber ajuda do marido, uma que outra vez lá, e não sabendo o que fazer. Agora tu imagine se ela não encontrar uma base como
foi relatado agora mesmo. Se ela não encontrar uma base, apoio de vocês, aonde que ela vai encontrar? E aí eu comecei a chorar também. Inclusive eu abri os olhos para ver se eu parava de chorar, mas não adiantou, o Espírito Santo estava falando comigo. E ele continuou falando, terminou o culto, eu vim para casa e ele continuou falando comigo. Me falando, mais coisas. Eu não vou adiantar muito para não ficar muito longo o vídeo. Aí, quando eu cheguei em casa, minha família já estava em casa, porque eles vão ir numa igreja diferente da minha. E aí, eu peguei e dei um abraço na minha filha. Pedi perdão para ela. Perdoe o pai ser rude. Perdoe o pai estar passando por umas lutas. O Senhor Jesus permite que eu passe as lutas, porque vocês não têm a capacidade de suportar o que eu tenho suportado. E abracei minha filha. Abracei forte. Minha filha me abraçou forte também. E aí o Senhor, mesmo assim, continuou falando para mim e me explicou. E me abriu uma palavra que eu quero trazer para vocês. A palavra que ele abriu está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Ele diz assim, ó: que ninguém se prive da graça de Deus. E tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Foi esse procedimento que o Senhor tomou comigo lá. E aí eu percebi que o meu coração estava leve. Minha filha mudou o procedimento em relação a mim? Não mudou. Não mudou nada. Mas o simples fato da minha atitude ter mudado fez com que o meu coração ficasse leve. E o Senhor me livrou daquilo que está ali naquela palavra. O que está ali na palavra? Amargura brotando, a perturbação, e contamina a pessoa. Contamina com o quê? Com ódio, com rancor, com mágoa, enfim. Isso o Senhor me livrou. E veja que o Senhor me explicou mais ainda. Ele disse, sempre quando nas relações humanas, o ofendido, aquele que vai até Deus reclamar, ou orar e falar, Senhor, eu estou assim, eu estou com o coração dessa forma, é uma oração como a que eu fiz. O Senhor faz com que o reclamante que mude primeiro a sua atitude. Muitos querem que Deus pleiteie a sua reclamação, que assuma a sua reclamação e tome as dores da sua reclamação. E o Senhor me fez entender que Ele sempre vai fazer com que o reclamante que tome o primeiro passo. E está na Bíblia isso. Quer ver? Eu vou te citar alguns versículos, tu vai ver como é assim. Lembre-se quando o Senhor Jesus falou assim, ó, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. A Bíblia chega a dizer assim, ó, se tu fazer o bem para aqueles que te perseguem, tu amontoa brasa sobre a cabeça dele. Viu? É sempre a pessoa que está sofrendo o dano que tem que tomar a atitude. O que diz lá na palavra? Ele diz assim, ó, olha como ela se confirma. Ela diz assim, ó, se tu for apresentar uma oferta e te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. É sempre a atitude é sempre daquele que se apresenta diante de Deus que tem que mudar primeiro. A palavra de Deus diz assim, ó, aquilo que você quer que os homens lhe façam, façai primeiro. Então tem muitos, né, assim como eu, que queria muito que Deus pegasse aquela reclamação, assumisse aquilo, não, pode deixar que agora eu vou fazer justiça para você. E não acontece isso, o Senhor age exatamente o contrário. Então agora tu vai tomar o primeiro passo. A palavra de Deus se completa em 1 Coríntios capítulo 9, está dizendo assim, ó, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que semeia muito, muito ceifará. Ora, aquele que dá semente, que semeia, ele que aumentará a vossa sementeira. Aí todo mundo usa muito essa palavra
para os dízimos, né, ofertas. Essa palavra para dízimos e ofertas, não está dizendo isso. Quem foi que diz que só dízimos e ofertas pode ser levados com essa palavra? Quando nós investimos no reino de Deus, a gente não investe só o financeiro, nós investimos também em atitudes, em ações, né? Demonstração de amor. Se tu der amor, ao tempo tu vai ceifar amor. Se tu der atenção, no tempo certo tu vai ceifar atenção. Se tu der carinho, no tempo certo tu vai ceifar carinho. Então ele dá semente a que semeia. Qual é a semente que no caso que ele deu para o irmão Paulo? A própria palavra dele. Ele deu a palavra aberta, mostrando para mim tomar as atitudes que ao tempo certo eu vou colher. Então eu quis trazer essa palavra para vocês para mostrar que para colher nós temos que plantar. Olhem, por exemplo, nas relações de marido e mulher, na própria palavra de Deus diz isso. Que um tem que tomar atitude em relação do outro, fazer primeiro. E é isso que vai ocorrer. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.